Olá, saúdo a todos com a paz do Senhor, do qual essa noite meu coração se enche de alegria, por mais uma vez poder estar diante da palavra de Deus, do qual esta noite Deus nos concede uma palavra poderosa, do qual temos por tema o amor de Deus. E quando falamos sobre o amor de Deus, vem diretamente em nossos pensamentos o nome Jesus Cristo. Porque quando se tratamos de amor de Deus, a maior prova que Deus nos dá de seu amor é concedendo a nós a vida de teu Filho, Jesus Cristo. E é por meio da vida de teu Filho onde que nos concede os maiores ensinos sobre do que se trata de amar e ser amado. Porque Jesus Cristo nos ensinou que se nós queremos ser amados, temos que primeiramente amar, se doar, se dedicar ao amor. Por isso eu vos convido para que nesse momento abram as vossas Bíblias junto comigo, porque Deus esta noite irá tratar de um assunto do qual por muitas vezes deixamos cair no esquecimento. E por isso eu vos convido para que abram as vossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 19, versículo 29. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. E a palavra de Deus nos diz: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Aleluia! Até aqui o Senhor nos permite. Amém? Louvado seja Deus! Pois se tratando sobre o amor é algo divino, o amor é algo celestial, porque o amor é algo que foi concedido do reino de Deus, do qual a sua fonte é o trono de Deus. O amor flui do coração de Deus. E sobre nossas vidas, Deus tem o derramado. E por meio de teu Filho amado Jesus Cristo, tem nos concedido. Como também está escrito no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 1, onde a palavra de Deus diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Porque se somos filhos de Deus, temos que amar a Deus como Pai. E sermos filhos para podermos receber o amor de Pai. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, em um dos seus sermões, nos ensinou. E Jesus Cristo disse que se nós amarmos todos aqueles que nos amam, é fácil. Mas que recompensa nós teríamos no reino de Deus
Porque amar quem nos ama é fácil. Mas a verdade que nós devemos é amar nossos inimigos. Porque difícil é amar a quem nos persegue. E quando tomamos essa atitude de amar a todos aqueles que nos perseguem, estamos mostrando o verdadeiro amor e o verdadeiro respeito à palavra de Deus, reconhecendo os mandamentos e palavra de Deus, porque também Jesus Cristo nos deixou bem claro sobre o mandamento do nosso Senhor, que é: amai uns aos outros da mesma forma que eu vos amei. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Como também está escrito no primeiro livro de João, no capítulo 4, no versículo 19 e 20, onde a palavra do Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso, nos diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz: eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Como podemos dizer que amamos a Deus, sendo que tudo o que nós fazemos é desprezar os nossos irmãos? É muitas vezes termos a oportunidade de estender as nossas mãos e ao invés disso nós recolhemos e negamos ajuda. Muitas vezes nos deparamos diante de situações onde vemos pessoas que não conhecemos, mas é nosso irmão, tem o mesmo valor para Deus da mesma forma que a sua vida, e vemos que tem passado necessidade, tem vivido em situações que a miséria bateu a porta, e fechamos o nosso coração, pois há muitas pessoas desse mundo que precisam da nossa ajuda, no qual muitas delas, somente uma palavra já é capaz de mudar todo o seu trajeto de vida. Mas os homens têm coração de pedra. Por isso que Deus deixou bem claro em 1 João, quando ele disse essa palavra, no capítulo 4, no versículo 19 e 20, ao dizer: e como podemos dizer que amamos a Deus, sendo que não somos capazes de amar a quem nós vemos? Quanto mais a Deus que nós não vemos. Irmãos, antes de nós procurarmos tirar a flecha que está no olho, tirar a flecha que está nos olhos dos nossos irmãos, temos que procurar primeiramente tirar o arqueiro que está no nosso. Porque é fácil. É fácil você glorificar e exaltar o nome de Deus
quando a sua família vai bem, quando a sua casa vai bem, mas se um da sua família, da sua parentela, da sua casa sofrer algum dano, então o guarda da casa esmorece. Por isso que temos que inclinar nossos ouvidos e dar atenção à palavra de Deus. Que tão bom é que vivemos em comunhão, não só dentro das igrejas, mas no cotidiano, dia a dia. Porque não somos melhores, muito menos piores do que ninguém. Deus ama a cada um da mesma forma. A única diferença é que alguns filhos que agradam a Deus e outros que procuram só decepcioná-lo. Mas Deus nos ama na mesma proporção, da mesma forma. Louvado seja o Senhor. Como também está escrito no mesmo livro de 1 João, no capítulo 2, no versículo 6, que diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aleluia. Como antes nós dissemos, temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. Porque se Deus é amor, fomos feitos do amor, fomos criados por Deus, fomos criados pelo amor. Nascemos do amor, vimos do amor. Em todo momento estamos sujeitos ao amor. Porque ninguém vive sem ter o amor dentro de si. Porque não há vida sem amar, sem viver um amor, sem ter um amor. Não há alegria, não há sentido, não há vida. Por isso que no amor está a salvação. E quando falamos de amor, e quando nós relatamos, a questão do amor, vem nos meus pensamentos uma passagem bíblica, onde conta sobre um jovem no qual tinha uma condição financeira muito boa. Um rapaz, mesmo por ter uma pouca idade, tinha uma prosperidade, tinha uma riqueza que vinha da sua descendência. E a palavra de Deus diz que esse jovem, se aproximando do nosso Senhor Jesus, disse: mestre, bom mestre, e Jesus, olhando a ele perguntou para o Senhor: que bem farei eu para conseguir a vida eterna?
E Jesus respondeu: por que me chama bom? Por que tu me chamas de bom? Não há bom senão há um só, que é a Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos de Deus. E o jovem: quais são, Senhor? Então Jesus começou a anunciar os mandamentos de Deus. Adorar somente a seu Deus, honrar a seu pai e a sua mãe. Não matarás, não roubarás, não levantarás falsos testemunhos contra a vida de teu próximo. E Deus foi anunciando, por meio da vida de Jesus Cristo, a sabedoria do qual relatou a esse jovem. Então, o jovem, olhando para Jesus, o respondeu: Senhor, mas tudo isso eu tenho procurado fazer. Tudo isso eu tenho buscado diante da face de Deus. Então, Jesus lhe disse, já conhecendo o que habitava no coração desse rapaz, Jesus lhe disse: se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-los aos pobres. Aleluia. E terás um tesouro no reino dos céus. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo a palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas prosperidades, muitas propriedades, muitas riquezas. Então Jesus, virando-se, disse aos seus discípulos: em verdade, vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Aleluia. Porque, como diz a palavra de Deus, é mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E talvez você me pergunte, mas por que, irmão? Porque eu vos digo, que é difícil para os homens, é difícil se libertar de algo que ele coloca a seu coração. Porque aquele rapaz havia procurado fazer tudo para cumprir os mandamentos de Deus. Mas ele colocava algo acima de Deus. Porque, como está escrito na palavra de Deus, não podemos servir a dois deuses. Ou há de servir a Deus Todo-Poderoso de Israel, ou a Mamon. Então o coração desse jovem se entristeceu
Jesus Cristo, por toda a sua passagem na terra, nos ensinou detalhadamente, dentro das suas parábolas, como também em seus atos, em sua atitude, em suas palavras, em seus gestos, a amar. A se doar. Por isso que entre nós, a palavra de Deus que diz que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Porque o tesouro do homem está aonde o seu coração está. Se o seu coração estiver no reino de Deus, no trono de Deus, herdará o reino do céu. Mas se seu coração estiver em algum bem material, algum tesouro da terra, pois, como diz a palavra, que o salário do pecado é a morte, e com ela a sua condenação. Porque a palavra de Deus diz que devemos ajuntar tesouros no reino do céu, porque na terra a traça consome, a ferrugem consome, e de nada tem valor. E Jesus nos ensinou que o maior amor e o mais puro amor é aquele a quem se dá a vida por um amigo. Porque não existe amor mais verdadeiro do que aquele que se entrega e entrega a sua vida pelo seu amigo. E Jesus Cristo deu a maior prova disso. Ele se ofertou não só para cumprir os mandamentos e a vontade de Deus, mas também por amor a nós, porque Jesus Cristo nos amou. Como também diz a palavra de Deus, quando Deus relata e diz que o Senhor amou o mundo de tal forma e concedeu a vida de teu Filho, para que todos aqueles que creem em Jesus Cristo não pereça, mas que tenha a vida eterna. Louvado seja o Senhor. E Jesus Cristo derramou teu sangue. Jesus Cristo foi chicoteado, foi cuspido, foi escarnecido, foi crucificado e exposto, derramando o teu sangue santo, derramando o teu sangue sagrado, por amor a mim, por amor a ti, por amor a nós. Essa é a maior prova do qual Jesus Cristo nos concede. É daquele que dá a vida por um amigo. E não há amigo mais verdadeiro, não há amigo mais companheiro, amigo mais presente do que o nosso Senhor Jesus Cristo.
Esse é o verdadeiro amigo, que não se afasta, que não abandona, que não nos apunhala pelas costas, não nos nega, não nos rejeita, nenhum momento nos despreza. Pelo contrário, todo momento Ele faz questão de nos mostrar que Ele nos ama. Por isso que essa noite, irmãos, venhamos a entender sobre o amor de Deus, porque o amor de Deus está sobre nossa vida. O amor de Deus tem nos trazido até esse exato momento. Porque se não fosse pelo amor de Deus, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não estaríamos aqui agora. Nós não estaríamos tendo essa rica e maravilhosa oportunidade. Não estaríamos, irmãos. Porque se não fosse pelo amor que Deus tem pelas nossas vidas, nós, como os pecadores, não somos dignos de estar diante da presença de Deus, pois somos falhos e somos pecadores. Porque Deus é um Deus de misericórdia, mas também é um Deus de justiça. E como lemos na palavra, que nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Por isso, irmãos, se nós realmente queremos entrar na presença de Deus, se nós realmente queremos que Deus nos ame, e se nós queremos realmente alcançar a salvação, se nós realmente queremos habitar no reino de Deus e possuir a salvação, temos que entender que só conseguiremos se amarmos uns aos outros. Se tirarmos de nosso coração toda a hipocrisia, se tirarmos de dentro de nós toda essa armadura de rejeição, porque é isso que somos. Nos tornamos homens amargos, homens que rejeitam a si mesmo e precisamos aprender que temos que amar e não aborrecer os nossos irmãos. Se alguém tiver sede, dê água para beber. Se alguém tiver fome, dê a ele o que comer. Se alguém tiver frio, dê a ele o que cobrir. Porque, como diz a palavra de Deus, pois aquele que entregar tudo o que tem, pois aquele que deixar seu pai, sua mãe, seus filhos, sua mulher, por amor ao nome do Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus o recompensará. Por isso, irmãos, que nessa noite eu vos peço, mesmo que se for preciso chorar lágrimas de sangue, eu lhe imploro, não saia da presença de Deus.
Porque como Jesus Cristo disse, que nós passaríamos por sofrimentos, tribulações, seríamos perseguidos, e muitos de nós seriam maltratados, e alguns até mesmo levados à morte, por amor a seu nome. Mas é a daquele que perde a vida por amor ao nome do Senhor Jesus, por amor a Deus, esse terá a chave para o reino dos céus. Esse já terá o teu lugar decretado diante da presença de Deus. Esse já terá alcançado a salvação. Mas também Deus nos deixa bem claro que ai daquele que pensar só em si. Porque a salvação é individual, mas não haverá salvação se o nosso amor não for coletivo. Não haverá salvação se nós querermos que todos nos amem, mas nós não conseguirmos amar a ninguém. Porque como a palavra de Deus diz, seremos mentirosos. Porque um irmão que aborrece outro irmão, em seu coração não há amor, mas hipocrisia e desprezo. Porque da mesma forma que você medir alguém, da mesma proporção tu serás medido. É a lei da semeadura. É a lei da semeadura. Por isso que a palavra de Deus vem sobre nossas vidas. E um tema poderoso, do qual eu desejo que essa palavra tenha entrado para dentro do teu coração nesse exato momento e criado raiz em tua alma. Que você tenha sido compactado, não somente com a palavra, mas com o reino do céu. Porque Deus te ama. Porque Ele te amou primeiro. Mas agora cabe a nós nos autoanalisar e ver se amamos a Deus da mesma maneira. Pois em nome do Senhor Jesus Cristo, do qual essa palavra possa entrar para dentro das nossas vidas nesse exato momento, fazendo com que os nossos dias e transformando todas as nossas noites de uma forma que possamos entender, compreender, praticar, viver por todos os minutos da nossa vida, sobre toda a passagem que ainda temos nessa terra, vivendo o verdadeiro, genuíno amor de Deus. Para que possamos amar a Deus da maneira que realmente Deus merece. Porque Deus é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é merecedor de todo o carinho, de toda a dedicação. Porque por nossas vidas Ele sofreu. Pela minha, pela sua, pelas nossas vidas,
Jesus chorou pelas nossas vidas. O teu sangue Ele derramou. Esse é o maior amor de Deus. Por isso que hoje, em nome de Jesus Cristo, eu compartilho e deixo essa mensagem para que ela vá de encontro ao teu coração. Para que se um dia houve estilhaços ou pedaços de pedra dentro do teu coração que impedia o teu crescimento espiritual, hoje Deus desfaz, Deus tritura e aniquila toda a ferpa que um dia estava cravada em teu coração. Pois hoje o amor vem sobre a tua vida. Hoje o amor entra dentro da tua casa. E hoje o amor de Deus toma conta da tua família. Pois basta a cada dia o seu mal. Porque o amanhã a Deus pertence. Pois hoje eu lhe peço, entregue e se deleite a sua vida aos pés de Jesus. Porque o Senhor nos ama. E em nome de Jesus, que eu agradeço a tua companhia. E agradeço ao Reino de Deus por essa oportunidade, pela presença do Espírito Santo, do qual nos acompanha e do qual esteve presente nesta mensagem, que eu entrego em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima oportunidade. Que Deus vos abençoe e que te acompanhe a cada minuto da sua vida pelo amor de Deus, do qual está sobre nossa vida, que eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aleluia.